Boa noite, gente. Bem-vindos aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira. Estou aqui de volta depois de um tempinho parado e estamos indo um dia frio e chuvoso aqui na cidade de Curitiba. Você pergunta aqui como é o canal, como é viver em Curitiba. Eu falei, uma cidade que você tem as quatro estações no mesmo dia, né? Calor, frio, chuva, vento. O tema que eu trago para vocês hoje seria um tema bastante corriqueiro também. A diferença entre ciência, protociência e pseudociência. Essas três palavras que às vezes fazem uma confusão mental na cabeça das pessoas. Ciência a gente entende como uma problemática, né? Uma hipótese que passa por uma averiguação metodológica e uma demarcação metodológica, né? Sempre a partir de um problema, né? Um grande filósofo da filosofia da ciência, Karl Popper, fala do conceito da falseabilidade. Para averiguar se uma ciência é verdadeiramente ciência ou não. Ele tem um discípulo chamado Karl Feyerabend, que é um autor que fala do caos epistemológico, que a ciência parte sempre de uma problemática, de uma pergunta e de uma questão a ser resolvida. Então nós chamamos isso de ciência, propriamente dita. O que é protociência? Protociência é a ideia que uma teoria ainda não passou por toda uma averiguação epistemológica de base científica. Exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. Passou anos e anos sendo estudada, sendo colocada sobre crivos científicos, se ela era verdadeira ou não. Então ela era considerada até um período como protociência, ou seja, que parte ainda não havia uma certeza plena que se era aquilo realmente. E a pseudociência é aquela que nós dizemos que não tem uma averiguação, não tem uma prova e uma contraprova que se é verdadeira ou não. Por exemplo, alguns acreditam que por exemplo, a astrologia seja uma ciência. Nós entendemos como a pseudociência, né? Porque ainda não há uma averiguação de que aquilo ocorre mesmo, que aquilo tem uma influência, isso é vindo mais de uma construção histórica da humanidade. Quem criou a astronomia são os povos sumérios, aí em volta de 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, aí os povos sumérios que criaram algumas teorias, algumas áreas de conhecimento. A própria psicanálise é considerada uma protociência que parte alguns concordam e outra parte alguns especialistas discordam, porque entende que ela seja uma protociência e outras horas eles dizem que é uma pseudociência. Não tem como colocar no microscópio o inconsciente, né? Ele coloca o cérebro, então, que é o papel mais da ciência e da neurociência, da psicologia e das ciências comportamentais. Então seria essa ideia de ciência, protociência e pseudociência, né? Kant também, na sua crítica, ele coloca uma demarcação, uma superação da filosofia. Ele coloca assim, a metafísica poderia ser uma ciência ou não. E toda a ciência coloca por duas condições a priori, que é tempo e espaço. São condições a priori. Então você deve estar condicionado dentro dessas duas condições. Sendo assim, nós terminamos aqui essa ideia de ciência, protociência e pseudociência. Seria isso.